Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Com o Natal à porta, conhecemos a Science for You, uma empresa de brinquedos científicos criada em 2008 e que desde então só conhece o verbo crescer. O retrato é da jornalista Marina Conceição. A ideia para o negócio saiu literalmente da cartola. Miguel Pina Martins era finalista do curso de Finanças quando retirou de um saco preto um papel que dizia Kit de Física. Numa iniciativa de empreendedorismo promovida pelo ISCTE e pela Faculdade de Ciências de Lisboa, a ideia era fazer um plano de negócios para vender aquele produto. O empreendedor desenvolveu a ideia e alargou os kits de física a um mundo muito maior. O jovem de 23 anos criou a Science for You, uma empresa portuguesa de brinquedos didáticos ligados à ciência. A Science for You nasceu em janeiro de 2008 e chegou ao mercado em outubro do mesmo ano. Na altura tinha apenas 8 brinquedos diferentes, agora tem mais de 100. Além da produção, desenvolvimento e comercialização de brinquedos científicos, a Science for You desenvolveu ainda outra área de negócio. A empresa realiza festas de aniversário, campos de férias e cursos de formação, sempre ligados às ciências. Passados apenas 8 meses de estar à venda nas maiores cadeias portuguesas, a Science for You entrou no mercado espanhol. A pedido da FNAC, queria levar os brinquedos portugueses para as suas lojas. No primeiro ano de atividade, a empresa produziu 25 mil brinquedos. Agora são fabricados 200 mil por ano. Os produtos são todos desenvolvidos com a prata da casa. A Science for You tem na equipa engenheiros da Faculdade de Ciências que tornam real as ideias para os novos brinquedos. Os produtos mais vendidos são o kit solar 6 em 1, quizzes e estojos de química. Em 2008 a produção era feita fora de Portugal para conseguir preços mais competitivos, mas atualmente 60 a 70% dos brinquedos já são fabricados em Portugal. O nome em inglês não esconde as ambições de internacionalização, mas foi muito mais rápido do que o esperado. Depois de Espanha, onde a empresa abriu o primeiro escritório fora de Portugal, a Science for You entrou no Brasil, Angola, Moçambique em 2010. Em 2012, foi a vez de entrar em França, Cabo Verde, Japão e Índia. Em janeiro de 2013, a Science for You vai conquistar as crianças polacas com os brinquedos à venda nos supermercados de Jerónimo Martins. Com a entrada em novos mercados, a faturação cresceu exponencialmente. Em 2009, o volume de negócios da empresa foi de 200 mil euros. 3 anos depois, a Science for You vai ultrapassar 1 milhão de euros em faturação. Negócios são negócios. Conhecemos a história desta empresa de brinquedos com Miguel Pina Martins, presidente executivo da Science for You. Obrigada por estar aqui connosco. Fala-nos então um bocadinho da forma como surgiu esta ideia. Vimos aqui na peça que nasceu de facto de um projeto académico. Sim, foi praticamente rifado, como foi dito, e muito bem, porque na altura eu era aluno, tinha 21 anos e era aluno do ISCTE, e na altura a Faculdade de Ciências e o ISCTE tinham uma parceria em que na prática a Faculdade de Ciências dava as ideias e o ISCTE, enquanto escola de gestão, montava os planos de negócio. E eu tive a felicidade e a sorte também de ser um dos alunos que foi escolhido para fazer o projeto de kits de física, na altura como se chamava, não era ainda muito bem brinquedos científicos, porque o próprio brinquedo não surge logo dentro do saco preto de onde foi rifada a empresa. É uma ideia que depois nós acabamos por ter enquanto grupo, tentando fugir um bocadinho àquela ideia inicial que achámos que não era muito viável, por sabermos que os kits de física eram produtos vendidos para escolas e universidades e como sabíamos que o mercado das escolas e universidades não era propriamente um mercado que tivesse a florescer de capital, achámos que era interessante conseguirmos ir para o grande consumo e foi aí que então desviámos para os brinquedos científicos. Tem aqui um percurso um bocadinho diferente, se calhar, do que a maioria dos jovens universitários que saem da universidade e depois acabam por ir trabalhar para outros. E o Miguel saiu e começou logo então a desenvolver este seu negócio, no fundo. Sim, infelizmente, acho eu, pelo menos a minha ótica, acho que ainda temos uma percentagem muito pequena dos jovens que saem das universidades e que vão abrir os próprios negócios. Penso que há uns tempos havia um estudo em que cerca de 40% dos jovens dos cursos de Gestão e Economia tinham como ambição abrir um negócio próprio, mas apenas 0,5% em Portugal efetivavam mesmo essa abertura de negócio nos 2, 3 primeiros anos que acabava o curso. Depois, obviamente, poderiam surgir outras oportunidades. Mas eu penso que realmente deveria existir uma maior informação para os jovens
para a possibilidade de abertura de espaços próprios, de negócios próprios, porque na realidade existem vários apoios, existem várias entidades a quem se podem socorrer para ajudarem neste processo de abertura de empresas e, pelo menos na minha ideia, acho que devíamos estar um bocadinho mais focados para o empreendedorismo durante o ensino todo, não apenas no universitário, mas naturalmente que principalmente no universitário. E acha que a sua faculdade facilitou precisamente isso, o facto de, se calhar, estar mais voltada para o empreendedorismo? Que papel é que teve aqui a faculdade, no fundo, também neste seu negócio? Não é? A faculdade foi fundamental e começa por ser fundamental logo no facto de ter uma cadeira, que é a última cadeira, que é a cadeira final de curso, que tem como objetivo a criação de um projeto, a criação de uma empresa. Só isso, que muitas vezes não dá em nada, infelizmente a maior parte das vezes não dá em nada, mas só isso quer dizer que existia e ainda existe uma preocupação por parte da academia para preparar os jovens para a vida real, pelo menos para quem queria abrir uma empresa. E só por si é uma gotinha, obviamente, no meio do oceano, mas já é uma cadeira importante para aqueles que querem ser empreendedores. Mas mais importante que realmente essa cadeira é depois o apoio que o Centro de Empreendedorismo, que se chama Audax, que é o Centro de Empreendedorismo do ISCTE, que pode dar a estes jovens. E penso que aí é que é o mais fundamental, penso que aí nesse ponto é que a questão da faculdade pode ser realmente importante, é existir um centro de empreendedorismo que saiba orientar os jovens, dependendo da ideia que têm, para certo tipo de entidades, como os Business Angels, o capital de risco, o próprio microcrédito, entre vários outros mecanismos que existem ao dispor dos jovens empreendedores e não só, dos empreendedores também. E até ter esta ideia, no fundo, à sua frente, alguma vez tinha pensado trabalhar com brinquedos? Confesso que não é propriamente aquela coisa que eu digo que fosse o meu objetivo, não tenho aquela história bonita que muitas vezes os empresários contam, que sempre gostaram muito dos brinquedos e tudo mais. Eu sempre brinquei muito, é um facto, mas eu próprio, tendo em conta a minha formação, confesso que não eram os meus brinquedos preferidos, não eram os brinquedos de ciência, apesar de ter tido muitos brinquedos de ciência, principalmente por influência do meu irmão e dos meus pais também, porque já existia uma preocupação, apesar da oferta na altura ser muito limitada, mas já tinha brincado com esses brinquedos, mas eu sempre, pelo menos, sempre soube muito bem aquilo que queria e sempre se calhar era um bocadinho mais para o monopólio e para esse tipo de jogos que envolvesse as finanças e que envolvesse a gestão de dinheiro. Mas independentemente disso, tive a oportunidade na minha altura de vivenciar com os jogos e com os brinquedos científicos. Mas mais importante, na minha ótica, pelo menos, que ter brincado com os brinquedos é perceber, e acho que isso já é perceptível para todos, perceber a importância que o brinquedo científico pode ter para as crianças e mesmo para a educação e para o futuro delas. Porque a verdade é que também nisso se mudou um bocadinho. Dizia que quando era novo, de facto, não havia tanta oferta. E se calhar também a maioria dos pais não era tão sensível para esta questão dos brinquedos científicos. Viu aqui, de facto, um nicho de mercado que podia ser atacado e, no fundo, uma coisa que não existia, que podia, de facto, ser explorada porque não existia, também para acompanhar uma evolução, aquela que é a evolução do crescimento das crianças e as diferenças que, de facto, há de hoje em dia para há 20 anos. Sim, sem dúvida nenhuma que o evoluir da sociedade e a aposta grande que existe na educação, para o bem e para o mal, ou seja, hoje em dia esta geração que sai é a geração mais bem preparada de sempre de Portugal, porque somos aqueles que têm mais estudos, a percentagem de estudos é mais superior, e isso reflete também na preocupação que os pais hoje têm, e que não tinham se calhar há 20 anos, para a importância do brinquedo educativo. Isto porque o brinquedo educativo é fundamental, e toda a gente já sabe isto, que é fundamental, principalmente o que tem acesso a experiências, para o desenvolvimento das crianças, e tem um papel fundamental a desenvolver, porque já está mais que provado, há muitos anos, que as crianças têm uma capacidade muito maior de aprender e aprender quando estão a brincar, quando estão a experimentar, do que propriamente quando estão a estudar. Para o bem e para o mal, o nosso método de ensino tem várias diferenças, mas ainda é muito semelhante àquilo que existia há 30 anos atrás. Nós continuamos a ter um manual e continuamos a ter que fazer os exercícios que vão no manual e continuamos a levar os trabalhos para casa e continua a ser tudo muito parecido. A experimentação, apesar de ter aumentado, continua a ser muito reduzida. E um exemplo que eu costumo dar e que demonstra realmente que a experimentação é a forma como se consegue aprender melhor, é o facto de toda a gente, de certeza absoluta, que está agora a observar-nos, lembra-se de ter, no seu tempo, ter feito aquela experiência de colocar um feijão num algodão e vê-lo crescer. E é uma das experiências que um dos nossos kids faz. Mas, acima de tudo, temos a percepção que a experimentação permite uma aprendizagem muito melhor do que aquilo que é feito com os manuais, porque ninguém se lembra
absolutamente nada do que é que deu na 4ª classe, ou no 5º ano, ou no 6º ano. As coisas vão-se. Enquanto as coisas que são experimentadas, as experiências que nós fazemos, aquilo que nós conseguimos compreender pela observação e pela experimentação, tem um grau de absorção muito, muito, muito superior. E, obviamente, na minha ótica, sou suspeito para falar naturalmente, mas tem que existir uma aposta muito grande por parte da educação em relação a este tipo de conteúdos, em relação à experimentação. E isto não é nada de novo para nós, não é? Nós olhamos para os Estados Unidos e qualquer pessoa que veja um filme dos anos 80 consegue ver que as crianças, na altura, nos anos 80, faziam todos os períodos, no determinado período, tinham uma feira de ciência, onde eram obrigadas a apresentar produtos novos, obrigadas a inventar, a vender, tudo mais. Ou seja, não só as questões ligadas às ciências, que são muito importantes porque proporcionam aquela questão da experimentação que falei antes, mas também questões de empreendedorismo, que nestas feiras de ciência, apesar de ter a ver com ciência, obriga as crianças a realmente a sair fora da caixa, a ser criativas, a encontrar coisas diferentes, a fazer uma coisa melhor que o colega que está ao lado, olhar para ele e ver que ele está a fazer X e querer fazer Y para conseguir ser melhor. E isso é algo que, infelizmente, pelo menos na minha ótica, existe pouco na nossa sociedade e é uma coisa que não tem custo absolutamente nenhum. Chegar e informar as escolas que deviam fazer uma feira de ciência e não tem custos para ninguém. Isto e outras coisas. É mudar um bocadinho a forma como se educa. Eu pelo menos acho que sim. Acho que devemos focar-nos muito na experimentação. Se calhar não é desistir porque a educação formal dos livros é muito relevante, mas eu acho que cada vez mais temos que pensar na educação informal. Quantos jovens, a percentagem gigantesca de jovens que chegam ao primeiro ano da faculdade e vai apresentar trabalhos pela primeira vez no primeiro ano da faculdade, que não desenvolve capacidades comunicativas durante o período de escola e a percentagem imensa de jovens que faz isto. Isto é algo que eu quase que me envergonho de dizer, porque nós vemos, mais uma vez, vamos aos anos 80, Estados Unidos da América. Quem é que não conhece um show and tell em que eles são obrigados a ir para a frente dos colegas e a mostrar e a falar de qualquer coisa que lhes tenha acontecido, um objeto especial que tenham em casa, qualquer coisa, que obviamente não tem como objetivo a explicação, mas tem como objetivo estimular as capacidades de comunicação das crianças, porque, como todos sabemos, a comunicação é uma arma fundamental na vida hoje em dia. Quem não sabe comunicar tem muito mais dificuldades em arranjar emprego, a criar empresas e tudo mais. E são coisas que são, obviamente, de educação informal, porque eles não estão ali a aprender nada de concreto, mas que têm uma percepção, que pelo menos na minha ótica, não posso considerar de forma alguma um especialista, mas do que vejo, acho que falta-nos um bocadinho disto na escola. Depois acabam por ser úteis, não é? Quando começaram, tinham muito poucos brinquedos, hoje, como vimos na peça, já têm mais de 100. No início também os brinquedos não eram fabricados cá, agora a maioria, creio que mais do que a maioria, não é? Já é de facto fabricada em Portugal. Pergunto-lhe como é que foi este crescimento, no início de 6 para mais de 100 brinquedos, de brinquedos feitos fora do país para uma fábrica própria. Fale-nos um bocadinho deste... Nós, quando começámos, era uma pequenina empresa, o meu primeiro investimento na empresa foi de 1.125 euros. Já lá vamos a essa parte do investimento. Okay. Mas pronto, para vermos que era uma empresa pequena e muitas vezes tínhamos que recorrer a coisas um bocadinho já mais elaboradas, num estado um bocadinho já mais final, que nos permitiam também ser um bocadinho mais competitivos, porque não tínhamos economias de escala. E foi o que foi acontecendo hoje em dia. Este ano, em princípio, iremos chegar a 1.200.000 euros e já conseguimos ter economias de escala e conseguimos baixar imensos os preços. Recorrendo à coisa que é mais interessante e que normalmente eu costumo gostar muito de referir, que é conseguirmos produzir em Portugal cerca de 60% a 70% dos produtos. Há coisas que não conseguimos produzir em Portugal, como os pequenos painéis solares, entre outro tipo de material, que nunca se consegue produzir em Portugal, porque não estamos vocacionados para isso, e é normal, o mundo é global, e é normal que não se consiga. Mas cada vez mais tentamos que a produção seja em território nacional, por duas razões. A primeira é por causa da qualidade. Porque temos... É muito melhor, não tem comparação. 95% dos brinquedos do mundo são produzidos na China. E nós não podemos comparar a qualidade que nós conseguimos fazer aqui com os materiais, obviamente, porque também temos uma política de proximidade de acordo com os nossos fornecedores de moldes, com os nossos fornecedores de cartões, com os nossos fornecedores de papel, que não se consegue ter na China, naturalmente, também. Mas, principalmente, neste tipo de negócio, que estamos a falar de um negócio que é um nicho de mercado dentro de um nicho de mercado. Não estamos a falar de tiragens de 1 milhão, estamos a falar de brinquedos que saem 5.000, 10.000, quantidades relativamente pequenas. Vale muito mais a pena, pelo menos o que temos vindo a descobrir até agora, produzir em Portugal do que ir produzir lá fora. Não só pela qualidade, mas também, incrivelmente, por causa do preço, porque se consegue um preço melhor. Porque, pelo menos neste tipo de tiragens, quando nós estamos a recorrer à China,
há sempre muita gente pelo meio. Tem que haver, porque a fábrica não fala inglês, não é? A China profunda, onde estão as fábricas, onde estão este tipo de agentes que têm sempre depois algumas comissões pelo meio, são eles que fazem este tipo de encomendas que são relativamente pequenas para um país como a China. E por isso, todo este tipo de produção, que já é alguma coisa, já tem alguma representatividade, pelo menos para o nosso país, que somos 10 milhões de habitantes, 5.000 a 10 mil brinquedos, já é bastante, é uma boa quantidade para qualquer tipo de brinquedo. E, acima de tudo, consegue-se perceber que é possível produzir em Portugal com muito mais qualidade, com melhor preço e com prazos de entrega muito mais rápidos. Muitas vezes, se calhar, custa-nos um bocadinho acreditar que é possível fazer em Portugal e procurar, e temos essa capacidade de andar à procura de fornecedores nacionais para fazer as coisas, e que foi aquilo que nós tivemos que fazer, porque foi muito mais fácil para nós encontrar fornecedores internacionais. Muito mais fácil. A internet conseguimos levar muito mais rapidamente aos fornecedores internacionais. Dá mais trabalho, mas depois vale a pena. Sim, mas depois vale a pena. E quantas pessoas é que trabalham neste universo Science for You? Neste momento preciso que estamos a falar do Natal, que é a nossa época alta, estamos a falar de cerca de 80 colaboradores, mas estamos com 10 espaços comerciais abertos, estamos com um armazém super lotado com cerca de 35 colaboradores e depois ainda temos pessoas que estão no escritório que são os permanentes. Esta é a altura-chave, não é, para este negócio? Esta é a altura fundamentalíssima para qualquer negócio de brinquedos. Em Portugal, infelizmente, porque há outros países que obviamente também é a altura-chave, mas não é tanto a altura-chave como em Portugal. O brinquedo está muito vocacionado para o Natal e as pessoas oferecem muitos brinquedos de Natal e muitas vezes durante o ano limitam só o brinquedo para a festa de aniversário e para a festa de aniversário dos amiguinhos das crianças. Agora sim, vamos então à questão do financiamento. Não foi aos meios tradicionais, se calhar até foi à banca, não sei, pergunto-lhe até se chegou a ir à banca e se depois a banca não acreditou no seu projeto ou se de facto foi logo então para os business angels e para os capitais de risco. Fui respondendo à pergunta já diretamente, fomos à banca, mas não era o caminho. Eu tinha 21 anos quando comecei o projeto e custava um bocadinho à banca pedir um aval, uma pessoa que não tinha absolutamente nada, vivia em casa dos meus pais e não tinha absolutamente nada, por isso nunca conseguimos chegar a vias de facto com a banca. Mas também, honestamente, acho que não era o caminho. Acho que o caminho era mesmo o capital de risco e neste tipo de projetos tem que ser o caminho, o capital de risco, porque existe risco e por isso é que o capital existe e existem meios para o fazer e por isso se não existisse capital de risco também não existia Science for You. Isso é algo que é certo porque eu consegui alavancar aqueles 1.125 euros que foi o meu primeiro investimento, desmistificando de alguma forma aquela questão que existe sempre na nossa sociedade, que quem abre empresas normalmente ou tem pais ricos ou eventualmente vai à banca, mas acho que essa questão da banca já foi mitigada nos últimos 5 anos, infelizmente, pela situação em que se encontra o país já há algum tempo, mas pelo menos consegue desmistificar aquela questão que é preciso ter uma fortuna pessoal por trás, ou pelo menos uma patente, algo que vá revolucionar o mundo. E aqui a Science for You, eu acho que pode ser uma inspiração, uma pequena inspiração para os telespectadores, porque dá para perceber que sem nenhuma patente XPTO, ou seja, são brinquedos científicos, não é rocket science, como eu costumo dizer, não é nada do outro mundo. Por isso são brinquedos científicos, sem nenhuma patente pelo meio, sem nenhum capital social. O capital social até era grande, são 50 mil euros, mas pelo menos um capital próprio meu e do investidor principal, não era propriamente grande. É possível abrir empresas, é possível ser patrão de si próprio, como as pessoas gostam de dizer, e é possível depois criar emprego posteriormente, porque normalmente tenho uma percepção que se calhar 75% dos negócios morrem no dia em que as pessoas pensam como é que vamos financiar este negócio, em que pensam que vou ter que arranjar dinheiro, onde é que eu vou buscar dinheiro, e que muitas vezes não é só o dinheiro que está em causa, são as próprias vidas das pessoas que têm o seu trabalho, que têm a casa para pagar, que têm os filhos para pagar a escola, ou seja, não é só a própria vida. E eu ali, para o bem e para o mal, com 21 anos, não tinha muito a arriscar, tinha estado na banca de investimento 4 meses e achei que aquilo não era a minha vida, não era aquilo que eu queria fazer para a minha vida e pensei, bem, se não é agora que eu mudo, bem, então quando é que eu vou mudar, não é? E foi um bocadinho por aí. Por isso, aos 21 anos, decidi, vamos lá então dar uma volta a isto e vamos ver se é o caminho, se é realmente abrir a empresa. O primeiro passo na internacionalização foi para a Espanha. Porquê a Espanha? Espanha acho que é sempre um mercado natural para Portugal, não é? São os nossos vizinhos, infelizmente são os que temos, não temos mais nenhum, dos outros estão todos do outro lado do oceano e é muito longe, e são sempre os nossos principais parceiros, não é? É um país, e é um país que não é propriamente fácil de entrar. E como é que entraram? Nós entramos, felizmente, a partir da FNAC, porque já estávamos na FNAC em Portugal e as coisas felizmente estavam a correr bastante bem e havia uma política de mudança na FNAC em Espanha que Portugal antecipou-se e começou mais cedo, porque
Hoje em dia a FNAC é um bocadinho diferente daquilo que era há 5 anos e conseguimos apanhar esta política de mudança e fomos chamados, assim, entre aspas, para tentar participar e tentar realmente implementar produtos um bocadinho diferentes daqueles que estávamos habituados a ver há 10 anos na FNAC. E foi por aí, ou seja, conseguimos apanhar aqui uma onda que foi muito importante, porque foi como apanhar o autocarro para a Espanha, porque depois, obviamente, foi muito mais fácil agilizar todo o resto. E foi assim também para outros países? Exportam desde o Japão ao Brasil, à Índia, para a Europa? No Brasil temos um parceiro, na Grécia temos um parceiro, em França também. No Reino Unido vamos abrir agora escritório, não temos parceiro, mas vamos fazer como em Espanha, temos um escritório próprio. E porquê em Espanha e no Reino Unido escritórios próprios? Espanha, porque é uma questão estratégica, não é? É o nosso mercado aqui a seguir, tem sentido estarmos aqui, estamos a um instantinho de Madrid, hoje em dia é mais fácil ir para Madrid do que para o Porto, é mais barato ir a Madrid do que ao Porto, acaba por ser um mercado natural e por isso acaba por ser importante nós próprios conseguimos investir nisso. E depois, porque assim como Londres é uma plataforma para o mundo, Londres é mais uma plataforma para o mundo porque o inglês pode chegar ao mundo inteiro. Para nós, quando vamos às feiras internacionais, já temos de ter sempre caixas em inglês, porque o mundo não compreende nem o português nem o espanhol, nem o grego. Por isso acaba por ser, são as caixas que neste momento temos, também temos as francesas e as polacas que vamos já levar às próximas. Mas o importante é realmente conseguir ter as caixas em inglês e o facto de termos muito produto em inglês possibilita-nos entrar em qualquer espaço no mundo, porque toda a gente compreende o produto, toda a gente sabe o que lá está e muitos países permitem a venda com o produto em inglês. E é por isso é estratégico também. A Inglaterra acaba por ser um país estratégico, para além de ser o país neste momento que representa cerca de 25% da venda de brinquedos na União Europeia. Comparando com Portugal, que vale 1%, é o pior de todos, pelo menos em 2009, se calhar hoje as contas já são um bocadinho diferentes, e a Grécia vinha logo a seguir com 1,5%, ou seja, com mais de 50%. Acaba por ser, se nós conseguimos em Portugal, que temos uma venda de brinquedo tão pequena per capita, bem, como é que será então num país como o Reino Unido, que em princípio tem muito mais para correr? E agora, no início de 2013, para começar bem o ano, vão para a Polónia com esta parceria com a Jerónimo Martins. Portanto, vão vender nos supermercados da Jerónimo Martins na Polónia. Sim, ou seja, também um bocadinho com o autocarro. É um autocarro diferente que aquele que apanhámos para Madrid, mas na mesma ótica de conseguimos apanhar boleia para chegar à Polónia. E acaba por ser realmente um mercado muito, muito importante. A Jerónimo Martins tem uma presença muito grande na Polónia e que nos permite uma exportação, que vai ser a maior que já fizemos até hoje, para colocar em todas as lojas da Biadronka e que nos vai possibilitar também, mais uma vez, abrir o mercado da Polónia e não só trabalhar com a Biadronka, mas começamos a tentar trabalhar também com outros parceiros. E em termos de faturação, que sei que também vai ser, esperam que seja muito significativo nas contas, não é? Sim, só esta faturação representa cerca de 200 mil euros de vendas que vão entrar logo em janeiro e que acaba por ser bastante importante, porque 200 mil euros em janeiro não é propriamente uma coisa normal. Estes meses, até setembro, andamos um bocadinho ali a ver o que é que se passa, a vender só reposições praticamente, e realmente esta faturação acaba por mudar aqui um bocadinho, pelo menos em termos de logística, o status quo que tínhamos na empresa. O primeiro trimestre deste ano correu-vos muito bem, um crescimento de 100%. Agora que estamos a chegar ao fim do ano, que contas é que vai apresentar a Science for You para 2012? Mantemos, em princípio, faltam ainda aqui uns dias que são fundamentais, estes últimos dias são muito importantes mesmo para percebermos se conseguimos ou não duplicar também a faturação, ou seja, estamos à espera de cerca de 1.200.000 euros para fechar as contas, que será mais ou menos o dobro daquilo que tivemos o ano passado, apesar de neste momento ainda termos cerca de 60% a 70% das vendas ainda ocorrem em território nacional, apenas o resto é referente ao resto do mundo e para nós acaba por ser extremamente satisfatório porque percebemos que há uma crise muito grande em Portugal, principalmente no retalho, mesmo hoje saiu os números do multibanco, das vendas do multibanco que estavam a decrescer imenso e nós felizmente, pelo menos as coisas têm estado a correr bem, estamos a crescer de vendas mesmo nos sítios onde estão a decrescer no geral, nós estamos com crescimentos muito grandes em comparação com o ano passado e que felizmente, pelo menos na nossa ótica, a nossa leitura que fazemos é que não estamos a vender principalmente mais às mesmas pessoas. As pessoas estão a voltar a comprar, os mesmos clientes, conseguimos fidelizar clientes e que obviamente com o facto de termos mais referências também conseguimos aumentar a venda, mas o que sentimos muito é que o cliente está a voltar, conseguimos fidelizar clientes e isso para nós é a melhor notícia possível para acabar o ano. Mas esperam que, em termos de faturação, que os mercados internacionais a dada altura comecem a pesar mais que o mercado nacional e ainda para mais com esta entrada na Polónia, pergunto-lhe o que é que pensa
que será, por exemplo, no próximo ano? O nosso objetivo é para o ano conseguirmos pelo menos dividir por metade, 50% de Portugal, 50% para o resto do mundo. Mas eu estou a crer muito que vai ser possível ultrapassar e conseguirmos mais fora de Portugal do que em Portugal, porque com a abertura do Reino Unido, com a participação na Feira de Londres e na Feira de Nuremberg, que é a maior do mundo, acredito muito que seja possível ganharmos uma massa crítica bastante grande no mundo inteiro, principalmente com esta aposta do produto em inglês, que vai ser feita essencialmente este ano e que nos vai permitir cada vez mais continuar a ser, pelo menos na nossa ótica, uma referência no brinquedo científico em Portugal e passar a ser uma referência do brinquedo científico, pelo menos na Europa. Miguel Pina Martins, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. Boa sorte para estes últimos dias de vendas de Natal. E antes de dizermos adeus, como sempre, fique com os empreendedores da semana, bons exemplos de negócios que dão certo e de quem investe, apesar da crise. O nosso objetivo principal, e sendo a Amway e consideramos uma incubadora de empreendedores em termos de negócio, através da nossa oportunidade Amway, é importante conhecermos o mercado, sabermos quais são os objetivos, como é que a nova geração olha para o futuro e também como é que as pessoas estão abertas em termos do empreendedorismo no mercado. Os portugueses não têm medo do empreendedorismo. E isso realmente foi um fator bastante interessante em termos do nosso inquérito. Outro, que já não foi uma grande surpresa, mas que ao mesmo tempo é uma situação bastante fácil de contornar, que é a falta de dificuldade financeira de ser empreendedor. No entanto, outro dos pontos muito interessantes em nível do nosso inquérito foi o ser livre, o ser o seu próprio patrão. Havia uma lacuna, chamemos assim, em Portugal, de uma pastelaria portanto, americana, e então decidimos, portanto, trazê-la para Lisboa. Este é um conceito, tal como dizia, tipicamente americano e que exato. Em Portugal ainda não havia nenhum representante. Não, é a primeira loja que eles abrem em Portugal, em Lisboa. Vai encontrar, portanto, os Rocking, portanto, que é um conceito americano, portanto, com 30 e poucas variedades, em muitas cores, muitos paladares, e, quer dizer, com uma inovação, portanto, que não existia em Portugal. É um risco, mas, quer dizer, em tempos de crise também não podemos parar, temos que avançar, porque senão, quer dizer, então ficamos todos parados. Começámos do zero com uma empresa em 2002, mas o grupo efetivamente existe desde 2008. Foi criado em 2008, por mim e pelos meus 3 sócios, e portanto a partir daí constituímos como grupo porque começámos a ter mais que uma empresa a trabalhar. Portanto, o grupo tem neste momento 11 agências a funcionar, mas começámos do zero. Esse começo foi com muitas pessoas com energia, portanto pessoas que queriam de facto envolver-se nesta área de marketing digital e de branding e desta comunicação integrada em que o marketing digital fazia a diferença, e começámos de facto a encontrar um cliente com muita qualidade, com muito serviço a cliente, e as coisas foram crescendo. Nunca crescemos todos os anos, efetivamente até ao final deste ano, e este ano voltámos a crescer, portanto as coisas têm sido sempre num percurso de crescimento. Só estamos presentes em Portugal, efetivamente. Todo o trabalho que fazemos é para clientes nacionais, exceto algumas operações que temos em Angola, mas são para clientes que estão de base portuguesa e que operam no mercado angolano, mas todo o trabalho que fazemos é efetivamente para o mercado nacional. E pretendemos exatamente aquilo que foi o que teve na sua origem, que é contribuir para a divulgação do ecossistema empreendedor e, ao fim e ao cabo, com a questão com a análise perspectiva, que é sempre um painel específico nestes encontros, temos em vista contribuir para dar algumas pistas àqueles que são empresários, que desenvolvem a atividade empreendedora, poderem ter perspectivas daquilo que vai ser a economia, nomeadamente no próximo ano. Todos os atores que compõem o ecossistema empreendedor português já existem em Portugal, quer ao nível das infraestruturas de apoio à inovação e ao empreendedorismo, como são o caso de incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras de empresas, assim como a vertente financeira, dado que Portugal tem hoje em dia bastante dinheiro disponível para investir em startups. Agora, o que falta é dar a conhecer à sociedade civil em geral e àqueles que são empreendedores e potenciais investidores em particular a existência deste ecossistema, algo que ainda não foi feito e que nós continuamos a batalhar através da realização deste tipo de eventos.
portanto, achamos que era a altura de começarmos a atacar o mercado também das empresas e, portanto, é um novo desafio interno dentro da Samsung o conquistarmos também a liderança desse mercado. A Samsung, como todas as grandes corporações internacionais, tem que crescer. Sentiram que já não tinham mais por onde crescer na parte dos consumidores, então decidiram virar-se para as empresas. Na parte dos empresas. consumidores, o crescimento já começa a ser difícil, porque já somos líderes incontestados em várias áreas. Eu posso lhe dizer que em Portugal somos em 11 áreas de produto, somos líderes em algumas com mais de 50% de cota de mercado. E, portanto, tínhamos mesmo essa necessidade de encontrar outros mercados e, portanto, esta aposta no mercado empresarial. E fica por aqui o Grandes Negócios, que vai de férias, mas regressa em janeiro. Boa noite.